Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, para Te louvar e exaltar, Senhor, o Teu santo nome. Também queremos, meu Senhor, suplicar pela Tua igreja, abençoa os nossos irmãos, guarda a Tua igreja em toda a terra, abençoa, meu Senhor, os Teus servos no Brasil, guarda, meu Senhor, a Tua igreja em nossa pátria. Tem misericórdia, meu Senhor, dos nossos amados irmãos, abençoa cada um. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família na Tua igreja. Toma em Tuas santas mãos, ó Senhor, o Teu povo, manifesta o Teu poder, Senhor, em cada coração. Suplicamos a Ti, Senhor, pelos Teus ministros. Tu conheces, meu Senhor, os Teus servos, que Te amam, que são zelosos, meu Senhor, que têm prazer na Tua lei, que trabalham, Senhor, por amor, com dedicação. Senhor querido, abençoa os meus irmãos da graça. Enche, Senhor, suas vidas de graça e seus corações de paz. Abençoa e manifesta o Teu poder, Senhor, em cada um, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nosso desejo desde o princípio é comunicar a palavra de Deus. E dando sequência ao tema, nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 15. Nós fizemos o programa da semana passada falando sobre este tema, sobre o problema do Saul, o rei, que foi orientado pelo profeta, mas se apressou, se sacrificou, se precipitou e foi pela pressão popular e ofereceu um sacrifício sem a devida obediência. Também tinha feito parte do que Deus havia ordenado, no que dizia a respeito à luta, à guerra, mas desobedeceu também, guardando os despojos. E muito embora tenha tentado justificar que os despojos eram para sacrifícios, o profeta Samuel, com autoridade e graça, o acusou de interesse pessoal e disse: voaste ao despojo. Então, Saul foi reprovado por Deus e o profeta não amenizou. Nosso texto, 1 Samuel 15, 22 a 31. É uma continuação. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele o pegou
pela borda da capa e a rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele, então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura, Senhor. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pelo testemunho das Escrituras, do passado, Senhor, trazendo lições para nós. Abençoa, meu Senhor, o teu povo, nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes e ajudadores, nossos intercessores. Guarda cada um. Nos dá graça, Senhor, para continuar fazendo o teu trabalho. Nos ensina, Senhor, a te servir e nos dá a perseverança, Pai. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus foi entregue ao povo de Deus para ser obedecida. Os homens, mediante o ofício, mediante a nomeação, mediante a missão recebida, os homens têm responsabilidade diante de Deus, que, sendo elas negligenciadas, podem trazer grandes malefícios. Sendo elas obedecidas, praticadas com amor, com temor, aí trazem grandes benefícios. Nós, muitas vezes, ficamos, digamos, prejudicados porque para se ter o benefício é necessário o sacrifício. Não é um sacrifício, Deus gosta de pessoas que sofrem, os coitadinhos, tá? Não é isso. Mas é sacrificial você obedecer à palavra de Deus. É sacrificoso, como diz o homem. É sacrifício. Você obedecer o que está escrito, você renunciar a determinadas atitudes, decisões e ações, envolve um sacrifício. Sacrifício para jovens e adultos. Sacrifício para pessoas de qualquer faixa etária. É um sacrifício. Você não tomar a atitude achando correta. Mesmo assim, você primeiro consulta Deus, orar ao Senhor. Nem sempre o que parece certo é certo, nem sempre o que parece bom é bom. Então, há um sacrifício. Há um sacrifício nisto, mas há um benefício excelente. O rei Saul, ele teve muita experiência e ele teve muita oportunidade. Era um homem comum, filho de um produtor rural. Estava procurando uns animais. Sem pensar, não tinha, a família não tinha destaque. A família do Cis, da tribo de Benjamim, não era uma família de destaque, uma família importante e tal, não era. A tribo não era importante, pelo contrário, era uma das menores e, portanto, não havia nenhuma atitude, nenhuma coisa do Saul que fosse
engrandecedora, grande e atrativa. Não. Ele era um sujeito bem disposto, bem parecido, tinha uma presença, um homem de presença. O povo pediu um rei porque o Samuel estava velho. Samuel tinha 2 filhos juízes. Mas os 2 filhos de Samuel, observados pela população na época dos juízes, os habitantes do lugar, os servos de Deus ali, alguns com muita experiência, a exemplo da mãe de Samuel, a Ana, que fez voto ao Senhor, que chorava e Deus atendeu. A exemplo de muitos servos de Deus. Havia qualidade espiritual, havia esperança, havia experiência com Deus. Mas havia também mornidão, dificuldade, de indiferença, que é natural. Aí o Saul estava procurando os animais de seu pai. Estava pensando em reino, pensando em nada, porque ele era uma pessoa simples demais. A sua família era uma família igual às demais ou menor. A tribo era das menores. E estava, à medida que o povo pediu o rei, porque os filhos de Samuel, que eram conhecidos do público, não inspirava segurança, confiança. Apesar da função dos filhos de Samuel ser a mesma função dele, de juiz, mas não seguiam os passos do pai. Está no texto, é textual. Aí Saul, que está sem pensar em nada além do que encontrar os animais de seu pai, ele é nomeado, apontado, é pedido pelo povo e apontado pelo Senhor para reinar. Só que o nosso Deus, ele dá oportunidade, mas mediante a condição do indivíduo, ele muda, ele toma essa oportunidade. Jesus ensinou isso com perfeição e muita clareza, ou clareza e muita perfeição no Novo Testamento. Quem tem será dado, e quem não tem, até aquilo que recebeu será tirado, será tomado. Então, o resultado é que o Saul tinha sido nomeado por Deus como o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Aí o Senhor tinha abençoado, tanto que ele reinou 40 anos. O Senhor tinha abençoado, tinha dado algumas vitórias a ele constituiu família. No final da vida, já era ele e um filho, mais ou menos da idade do Davi, o Jonatas, e tinha outros filhos, tinha concubina, tinha filhos com as concubinas, ou a concubina. E a verdade é que o Saul foi um indivíduo com um histórico parecido com os outros reis. Mas ele tinha recebido uma missão. A missão era vencer aquela guerra que ele foi lutar contra os amalequitas, e ele deveria liquidar aquela tribo, acabar com aquela tribo. A ordem foi isso. Eles tinham que tirar todos, era guerra, não era para ter sobrevivente daquela tribo, e não era para ter sobrevivente dos animais, não teria proveito os bens da tribo, a não ser que se tivesse prata e ouro, que geralmente era recolhido para o serviço sacerdotal. Ele foi
e fez parte do que era orientado. Reservou, trouxe o rei preso para dar trabalho a Samuel julgar, alguma coisa assim. E trouxe parte dos rebanhos, alegando ter sido o povo que escolheu para fazer ofertas ao Senhor. Foi reprovado e o Senhor reprovou de uma forma clara, responsabilizou Samuel para resolver o problema. E nesse texto que nós lemos, 1 Samuel 15, 22, o profeta está reprovando ele. Porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, Saul? O Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios. O Senhor tem prazer em obediência. O Senhor tem prazer que alguém lhe obedeça, escute a sua palavra, ouça a sua voz, ponha em prática. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Atender o que o Senhor fala é melhor do que gordura de holocausto de carneiro. E o pecado de rebelião é igual feitiçaria e idolatria. Isto é no versículo 23. Ou seja, o rei tinha, diante de Deus, praticado pecados equivalentes à idolatria e à feitiçaria. E isto enquanto fazia um sacrifício indevido. No versículo 24, ele reconhece o erro. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Eu estava com medo, eu temi o povo, dei ouvidos à voz do povo. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me. Era fácil Samuel perdoar, mas o Samuel já estava sendo cobrado pelo próprio Deus. Até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei. Bom, volta comigo para que adore ao Senhor. Aí o Samuel diz, eu não vou. Por que eu vou participar disto? Adoração com as... Adoração equivalente à feitiçaria? Adoração equivalente à idolatria? Não tornarei contigo. Tu rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor já te rejeitou para não continuar como rei. Você rejeitou a orientação divina e o Senhor rejeitou você por causa disto. O Senhor não te vê mais como o rei de Israel. Você não é mais, para Deus você não é mais o rei. Aí Samuel disse isto e se virou para ir embora. Ele puxa Samuel pela roupa e rasga a roupa de Samuel. Os profetas, alguns usavam muitas ilustrações. E o profeta não ficou com raiva, o profeta não teve nenhuma reação a não ser usar a roupa rasgada e dizer, do mesmo jeito está rasgado o teu reino. Você rasgou minha roupa e Deus rasgou o teu reino. Você rasgou minha roupa, não serve mais para mim nem para ninguém. Deus rasgou o teu reino e deu ao teu próximo melhor do que tu. Uma referência a Davi. O Senhor rasgou e deu ao teu próximo melhor do que tu. E Samuel diz aqui em forma de poesia, em forma poética, o versículo 29. Também aquele que é a força de Israel não mente. Ele já tinha dito, me arrependo. Deus disse, eu me arrependo. E Samuel diz, ele não se arrepende. Deus não se arrepende do que ele determina. Deus tem a sua vontade direta. A vontade direta de Deus, ela é perfeita.
Como é perfeita a sua vontade, não há por que Deus se arrepender da perfeição. Agora, Deus permite que eu faça a minha vontade e Deus se arrepende de permitir que eu faça a minha vontade e eu me arrependo ou vou sofrer amargamente porque Deus permitiu que eu fizesse o que não era para fazer. Ou seja, na vontade direta de Deus não há arrependimento. Na vontade permissiva de Deus, do que Ele permite, Ele se arrepende. A palavra, mesmo o texto de 1 Samuel 15, diz de duas formas. Deus diz, eu me arrependo de ter colocado Saul. E Samuel sabe muito bem, entende perfeitamente a linguagem de Deus. Diz o Senhor, a força de Israel não mente, porque, portanto, já rasgou o teu reino. Não mente e não se arrepende. Não tem essa de eu ir contigo, porque eu ir ou não ir não vai fazer diferença. O Senhor já rasgou o teu reino. É seríssimo isto. É terrível isto. O Senhor rasgou o teu reino e deu ao teu próximo melhor do que tu. Deus rasgou o teu reino, tirou da tua mão, digamos, um reino maltratado, para entregar na mão de alguém que seja zeloso. No versículo 30, o Saul suplica novamente. Pequei, honra-me. Saul ele teve medo da primeira reação do povo, que era a demora de Samuel, e pressionaram ele sacrificou, fez o sacrifício, sem a presença do profeta de Deus. Agora, a segunda reação de medo do rei Saul era chegar lá sozinho. Cadê Samuel? Não estava contigo? Tava. Por que ele não veio adorar? Porque ele voltou aborrecido, porque ele me reprovou. Ele disse que Deus rasgou o reino. Era dificílimo para o Saul dizer ao público, dizer aos anciãos, justificar a ausência de Samuel. Aí ele pede, pequei, honra-me perante os anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor. Aí o versículo 31, eu confesso que tem uma certa dificuldade para mim aqui. Então Samuel se tornou atrás de Saul. Eu não tenho uma explicação assim mais clara, mas eu me meti a professor, me meti a ser mestre, e como eu sou metido a mestre, vou falar como mestre. Samuel deixou que o rei fosse na frente. E Samuel foi atrás, seguindo ali pertinho. Então Samuel se tornou atrás de Saul. O rei estava na sua condição de rei, e Samuel, que sempre esteve lado a lado, desta vez ficou atrás. Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Alguém possa ter estranhado e tal, mas não houve maiores comentários, não houve alguma coisa que envergonhasse Saul naquele momento. Mas já estava decidido, Saul estava fora. Saul estava reprovado. Então, meus amados, nosso Deus é compassivo, ele reprova a atitude de alguém, mas não mata, dá tempo ao tempo. Deus trabalha muito com o indivíduo. Deus trabalha de uma forma gloriosa. Deus trabalha com o coletivo, com a nação, com a tribo. Deus trabalha com um grupo menor, a família, e Deus trabalha com o membro da família. Então, aqui Deus mostrou
compaixão, mostrou misericórdia, mostrou a longanimidade que lhe é inerente, e Saul se adiantou e tal. Samuel não se ausentou, mas é como se não estivesse presente. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê graça e nos ensine a permanecer na sua santa presença, sem desobedecer, sem ofender, sem macular a missão e a função que o Senhor nos confiou. Deus abençoe e guarde toda a sua igreja. Agora nós vamos orar. A minha oração pelo memorial da oração. As muitas famílias que estão conosco, nossos ouvintes, alguns tradicionais de todas as emissoras. Tem ouvintes conosco das primeiras horas da nossa programação há 33 anos. Tem ouvintes conosco das passagens que nós tivemos nas outras emissoras, na Rádio Clube, Ceará Rádio Clube, na Rádio Apostólica, na Rádio Atual, a FM Atual, e em várias FMs, em vários veículos de comunicação. Que Deus abençoe e guarde cada servo seu. Bendito Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua igreja. Obrigado pela nossa audiência, obrigado pelos nossos queridos irmãos. Ó Deus, toma cada vida em tuas santas mãos, sustenta os teus servos, Pai, dando o necessário, operando maravilhas, fazendo milagres em seus corações, dando a sustentação, Senhor, a paz, a alegria, a saúde, o vigor, opera na tua igreja. E agora, meu Senhor, este memorial da oração, tu conheces os nomes, as famílias, as necessidades de cada um, necessidades básicas, ó Deus, necessidades de atendimento, necessidade de saúde, necessidade de vigor espiritual. Tu conheces, Senhor, o teu rebanho. Pai bendito, toma nas tuas mãos. Ó Senhor, como eu tenho em minhas mãos este memorial, toma cada vida, meu Senhor, em tuas santas mãos. Cada um dos teus servos que tem amor, graça, que tem, meu Senhor, zelo pela tua obra e prazer, meu Senhor, em fazer e em ajudar os que fazem. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.